Oi, gente, boa tarde. Voltei aqui pra bater um papo com vocês, né? Eu sumi, né, desde o ano passado, depois do vídeo da mola, eu dei uma boa sumida, mas espero poder explicar, né, por que que eu sumi. Mas foi o seguinte, primeiramente eu fiquei feliz porque muitas pessoas me procuraram para conversar mesmo sobre a mola, sobre a minha experiência, tirar dúvidas, e eu fiz até amizades que assim, que nossa, muito bacana. Acho que na época que eu passei por aquilo, se eu tivesse tido essa ajuda, né? Então eu foi muito bom e tomara que continue ainda ajudando. E nesse vídeo de hoje também é outro relato, né, que eu passei no passado, eu, minha família, meu marido, nós passamos, que foi com a minha filha. A minha filha, ela agora está com 2 anos e 7 meses e ela começou uma criança normal, né? Até 1 ano e pouquinho, tava andando, desenvolvendo, mas nunca foi uma criança que dormiu a noite toda. Mas até esperava isso, porque vi várias reportagens falando que as crianças normalmente começam a dormir a noite inteira, mais pra frente. Então aquilo pra mim, ela acordava à noite, eu achava que era uma madeira, ela acordava chorando, achava que era uma madeira. Então foi passando o tempo. E ano passado, em janeiro, fevereiro, ela começou a passar muito mal, começou a chorar muito, começou a vomitar em jatos. Se ela tomava um suco, ela logo tinha um vômito rápido. Ela andava super bem, do nada ela começou a cair, perdeu o equilíbrio. E como eu estava com ela, ainda estou, né, sem trabalhar, ela eu estava com ela em casa e comecei a reparar, né, que mãe a gente sempre tá de olho, né, que tá acontecendo com os filhos da gente. Então eu comecei a reparar que ela estava caindo muito, que essas crises de vômitos, ela estava com um grito muito fino. Outro detalhe que eu reparei, que a médica até na época falou comigo, nossa, mas até isso você reparou? Sim, porque a gente repara mesmo, né? Então, a gente levou no pediatra, o pediatra falou que era gargantinha, que estava um pouquinho vermelhinha. Ela começou a parar de comer, ela estava bem fraquinha e a gente achava que era mesmo de uma gripe ou alguma coisa que ela tinha. Fizemos alguns exames, não deu nada. E eu ainda estava encucada que tinha alguma coisa, que a gente não sei, né? Família, mãe, pai, a gente sente que tem uma coisa errada, né? Tem uma coisa ali falando, não sei se é Deus, quer dizer, com certeza é Deus, né? Que fala com a gente, olha, presta atenção, né? Manda aquela mensagem e a gente acaba captando. Então, em março eu falei com meu marido, olha, vamos procurar um neurologista, porque eu acho que tem uma coisa na cabecinha dela, porque ela chorava e batia a cabecinha, porque até então ela não estava falando ainda, ela já estava com 1 ano e pouquinho, mas a fala dela estava atrasada, que ela desenvolveu primeiro o andar, né? E depois a fala. A gente estava preocupado porque até então ela estava com acompanhamento de pediatra e ela falou que era normal para a idade dela, que logo depois ela ia começar a falar no tempo certinho. Então eu resolvi levar no neurologista de emergência, porque uma consulta, se eu tivesse esperado, eu ia esperar uns 2 meses e a gente não tinha esse tempo. Então, março de 2016, a gente levou a nossa filha na neurologista de emergência e ela não desconfiou de nada, pediu o exame, assim, pediu pra gente acompanhar, a gente tava muito nervoso e queria fazer ressonância da cabecinha dela, porque a gente achava que tinha alguma coisa e realmente tinha. E a neurologista não falou, olha, pode ser que ela esteja com uma cerebelite, que a gente também nem sabe o que que era. Aí ela falou, olha, volta daqui 2 dias, observa ela mais, porque ela, além de perder o equilíbrio, ela andava segurando e sempre passava a mão no olhinho, como se tivesse alguma coisa bloqueando o olhinho dela enxergar. Então, eu achei aquilo muito estranho, cortei a franjinha dela, porque ela tem uma franjinha, cortei pra ver se era a franja que estava atrapalhando ela de
de andar, de enxergar, e não era. A neurologista também achou que fosse o cabelo. Eu falei, olha, não, eu cortei mais e fiquei 2 dias olhando. Falei, não, não é o cabelinho, tem alguma coisa incomodando ela. Então ela falou, olha, como vocês estão preocupados, eu vou pedir a ressonância então, pra gente poder ter certeza, e aí vocês vão marcar. A gente saiu de lá da médica, isso numa quinta-feira. Eu comecei a ligar do carro mesmo, já procurando pra saber onde que tinha pra fazer o exame. Um lugar eu consegui pra um mês depois, mas a minha filha não tinha esse tempo todo. E desculpa, é muito é emocionante. E eu consegui um lugar, assim, é Deus mesmo que eu consegui um lugar para ela fazer a ressonância já na segunda-feira. Tipo, ela foi na médica, foi a médica na quinta, na segunda eu já consegui essa ressonância. Então, na segunda-feira a gente acordou cedo, dia 16 de março, e a gente foi para fazer a ressonância. Chegamos para fazer a ressonância, ela alegrinha, assim, andando mal, mas é alegre, porque ela sempre foi alegrinha. E aí ela entrou, eles deram o gás, né, para ela poder adormecer, e começou o exame. Assim que acabou o exame, o médico chamou meu marido e eu não percebi que ele havia chamado meu marido para conversar. E então eu fiquei com ela para ela ter aquela fase que a pessoa sai, né, do gás, da ressonância, da sedação, né? E ela começou a acordar, estava chorando porque não sabia onde estava. E eu vi aquela imagem que eu não esqueço, eu acho que nunca vou esquecer, nem o pai, nem a mamãe esqueceria. Do meu marido vindo, já com o olho cheio de lágrimas, e o médico do lado também, com aquela cara assim que a gente já sabe que tem coisa errada. E ele falou, olha, a sua filha não tem cerebelite. Ela tem uma massa na cabeça. Aquilo ali eu recebi, assim, aquela informação, assim, primeiro sem entender e depois, assim, meu Deus, o que é isso? Aí eu perguntei, doutor, é um tumor? Ele falou, olha, parece que sim, já tá grande, e ela precisa ir pro hospital agora, porque ela, além do tumor, ela tava já com a cabecinha cheia de água, né? Aquela hidrocefalia, porque o tumor tava bloqueando a passagem de água na cabecinha dela. Então, a gente, naquele desespero, aquela bomba, né, que a gente recebeu nessa segunda-feira, a gente esperou sair os exames que a gente precisava levar para ir para o hospital com ela. Então, meu marido até quebrou a mão na época, porque ele deu um soco na parede lá do banheiro de revolta, de não saber por quê, né? Por que a gente estava passando por aquilo, né? De novo, né? Porque primeiro foi comigo. Antes disso, a minha mãe teve câncer de mama também. Então, assim, foi um período bem cheio de coisas ruins. Mas todo mundo superou. Minha mãe, graças a Deus, hoje está curada, me ajudando muito. O pai, todo mundo, nossa família toda ajudando a gente. E pegamos os exames, fomos pro hospital. Ainda eu liguei pra minha mãe foi encontrar com a gente lá, onde a gente fez a ressonância, meu pai foi dirigindo, porque meu marido não tinha condições de dirigir, nem eu. Então a gente foi com ela pro hospital, chegando lá ela internou, aí a gente ficou esperando porque a gente achou que já ia fazer a cirurgia no mesmo dia, e a equipe da cirurgia falou que não, que dava pra esperar, que eles iam entrar com corticoide, acho que é isso mesmo, pra até quarta-feira, que é dia 14, aliás, ela fez o exame, e na quarta-feira, dia 16, ela iria fazer a cirurgia. Então a médica veio pra falar que seria uma cirurgia difícil, porque o tumor estava no quarto ventríloco dela, da cabecinha. E falaram muitas coisas, que ela poderia perder muito sangue, até mesmo falecer na mesa de cirurgia. E então a gente ficou ali esperando, rezando e pedindo a Deus pra
para iluminar os médicos da cirurgia, para que desse tudo certo. E Nossa Senhora, né, eu sou católica, então todo mundo, minha família, minha mãe é muito devota de Nossa Senhora, a gente pediu muito para que ela passasse na frente e para que desse tudo certo com a cirurgia. Então, no dia 16 de março, a Isabelle acordou de manhã, tadinha, queria comer e eu não podia dar nada para ela comer, aquilo já estava me matando o coração, porque eu não podia dar nada para comer, porque ela tinha que ficar de jejum para cirurgia. E então eles iriam buscá-la às 11h30, mas teve um atraso. A gente subiu com ela, eu subi com ela, meu marido, a família toda, para esperar que eles a levassem para cirurgia. Ela, não sei, acho que Deus foi tão bom, Nossa Senhora, foram tão bons pra gente, porque eu só pensava como que eu vou entregar minha filha pra uma cirurgia que eu não sei se ela vai voltar. Então, ela dormiu, graças a Deus ela dormiu. Quando foi acho que 1 e pouquinho, eles pegaram ela dormindo, entreguei ela no colo da enfermeira. E ela foi dormindo, tadinha. Mas então começaram a cirurgia, até preparar tudo, sedar, foi por volta das 3. E quando foi por volta das 6, a gente teve notícia da médica que, graças a Deus, a cirurgia tinha dado tudo certo. E ela tava no CTI, né, entubada, sedada. Desculpa, gente. Então a gente foi pra ver ela no CTI. Foi uma comemoração assim, eu e meu marido, a gente se abraçou. E assim, só, meu Deus, muito obrigada, Nossa Senhora, por esse milagre dela ter saído bem. E a médica conseguiu tirar todo o tumor, ia pra análise pra saber qual tipo e tudo mais, enfim. Então ela tava no CTI, a gente foi lá pra vê-la e é uma imagem muito ruim. Você vê seu filho numa cama, todo entubado, cheio de aparelho, é muito assustador. Muito assustador. Mas eu sabia que eu tinha que ser muito forte, porque ela ia precisar de mim. Meu marido, todo mundo, a gente tinha que ser forte. Então, a gente entrou, viu ela daquele jeito, e ela tava lá só de fraldinha, assim, toda cheia de aparelhos, mas assim, com aquela fé que ia dar tudo certo, que já tinha dado tudo certo. Depois disso a gente foi pra casa, porque não tinha como passar a noite lá, só tem cadeira, não tem... porque é tudo juntinho, assim, só tem um bioma pra dividir. Então a gente começou ali, e ela começou a batalha dela ali de novo. A gente ia todos os dias, bem cedo, e ficava até a noite, depois que ela tomava o banho, até umas 9 horas, pra gente poder ir embora. Ela foi recuperando da cirurgia, eles desentubaram, porém 5 dias depois da cirurgia ela começou a ter convulsões. E aí a gente descobriu, corremos para fazer uma tomografia e descobriu que ela tinha tido um AVC, um AVE, e o corpo dela estava todo paralisado. Ela não mexia nada, ela foi perdendo os movimentos, perdendo e ficou sem mexer nada. Ela não fazia nem assim com a cabecinha pro lado. E fora aquele medo de perdê-la, que a gente tinha o tempo inteiro, aquela luta, então assim, dia a dia era uma convivência. Fora tantos outros pais que estavam lá, que estavam passando até coisas piores, sabe assim, você pensa assim, meu Deus, o meu problema não é tão grande quanto daquele pai. Mas cada um tinha o sofrimento, né? Então, enfim,
ela foi... Aí depois do AVC, eles... Desculpa, gente, acho que eu tô embolando a história, mas enfim. Depois do AVC, ela começou a recuperar de novo. Foram passando os dias e nisso ela tinha... Porque quando ela tirou o tumor, né, na cirurgia, eles fizeram 2 cirurgias. Eles tiraram o tumor aqui atrás, na cabecinha, e aqui na frente colocaram uma válvula que era para drenar a água, né, para ter o fluxo direitinho na cabecinha dela. Não sabia explicar para vocês direito. Mas essa válvula, ela tava com uma válvula provisória, então de alguns dias depois ela fez uma tomografia novamente, porque ela tava saindo um líquidozinho da parte da válvula para ver se tinha dado alguma coisa errada, e aí ela pôde tirar a válvula, graças a Deus, e não precisou de ficar com ela, porque muitas crianças ou pessoas que têm hidrocefalia costumam ficar com essa válvula, ela não teve que ficar. E ali ela começou a recuperar, ela foi... Aos poucos ela começou a mexer a perninha direita de novo, aí foi recuperando, de repente a gente estava levando... Porque todo dia eu e meu marido a gente chegava muito lá com cara de enterro. Porque que cara que a gente ia ficar, né? Então um dia a gente combinou, olha, nossa filha tá lutando, vamos lutar junto com ela, a gente tem que ir pra lá feliz. Aí a gente começou a ir, a gente cantava pra ela, porque ela olhava assim, como se ela não estivesse ali, mas a gente tava lá com ela. Então ela começou a assistir a Peppa Pig, que a gente levava, e um belo dia ela deu um sorrisinho meio de ladinho, porque por conta do AVC ela ficou com um lado, né, que não mexia direitinho. Então aí ela deu aquele sorrisinho de lado, e aquilo pra gente, sabe, assim, nossa, vamos, ela vai melhorar. E com aquela fé e tudo com Deus, Nossa Senhora, toda a família, muitos amigos, muita gente que nem conhecia a gente rezando, orando, de todas as religiões, que eu acho que Deus é um só. E todas as orações chegaram, porque assim, ela foi um milagre mesmo, ela é um milagre, que de tudo que os médicos olhavam para as ressonâncias, tomografia, e olhava para ela e falava, nossa, ela está recuperando muito rápido. Então ela foi recuperando e, se eu não me engano, acho que depois de 15 dias ela saiu do CTI, foi pro quarto. Aí a gente foi pro quarto, ela já estava começando a mexer, acho que a mãozinha direita de novo, e foi melhorando. Até passar uns dias, aí ela ia ter alta. Aí ela começou, uma noite antes de ter alta, ela começou a passar mal, vomitar muito, e a pressão dela foi lá nas alturas. E a gente não sabia o que estava acontecendo, aí eles pediram para fazer uma mamografia no outro dia para saber o que estava acontecendo com ela. Foram muitas coisas que aconteceram, que eu não vou ficar detalhando aqui, mas enfim. E no meio do caminho a gente, como eles tiraram um tumor lá, então eles mandaram para fazer análise do qual tipo de tumor que era, e descobrimos que era um impedimoma, grau 2. Também nunca tinha ouvido falar sobre isso, assim, com uma mola, né? Quem esperar que minha filha ia ter um tumor na cabeça, e chamado impedimoma grau 2. É um grau que é maligno, mas que eu já li vários relatos que se a cirurgia, se conseguir tirar todo o tumor, que aquilo ali é muito bom, porque quer dizer assim que a pessoa pode ficar curada e não precisar fazer químio, que foi o caso dela. Ela não fez químio, ela não fez rádio, ela está em acompanhamento com ressonâncias e graças a Deus até hoje está indo bem. Mas então ela passou mal nessa noite, aí a gente foi com ela fazer a tomografia, com o coração apertado, e graças a Deus não era nada, era só... Ela tava com uma pedra nos rins, e aquela dor que ela sentiu por estar expelindo a pedra fez com que a pressão dela subisse e ela passasse mal. Aí, graças a Deus, colocaram soro, ela foi hidratando, e aí ela conseguiu expelir a pedra, e a gente teve a outra uma semana depois com ela. Então ela ficou 38 dias internada. Ela voltou para casa já assim, mais com um pouquinho de movimentos, a mãozinha esquerda ainda não mexia muito, ela não sentava ainda, né? Ela retrocedeu, ela voltou tudo
como se ela fosse um neném. Eu cheguei em casa de novo, parecia que eu tinha acabado de sair da maternidade com ela. Eu, meu marido, todo mundo. Mas assim, esse vídeo é mais pra falar e contar